Alô você, meu aluno, minha aluna do curso de Direito de Herança, Inventário, Testamento do Instituto Ian Oliveira, aqui professor Ian Oliveira. Nós estamos na nossa quinta ou sexta aula do curso e continuando nessa jornada. Princípio de Sazini. Na aula anterior, nós percebemos a evolução do direito de herança ao longo dos últimos 3.000 anos. E a aula de história ela foi importante, além de nos abrir e nos trazer conhecimento histórico, ela é cimento, ela é fundamento, é argamassa para a gente entender o princípio de Sazini. Então, volte à aula anterior, se não assistiu, se veio direto nessa, assista, porque tudo fará mais sentido. Mas nessa aula, o meu compromisso é, de uma vez por todas, explicar definitivamente o que seja princípio de Sazini a você, meu aluno, a você, minha aluna. É algo de uma simplicidade transbordante, mas que as pessoas tendem a mistificar um pouco, primeiro pela nomenclatura, droit de Sazini, o droit de Sazini do francês. Há uma divergência se ele seria originário do direito francês ou até do direito alemão medieval. Mort Sazit le vif, que seria um termo gaulês ligado à França. Portanto, parece algo complicadíssimo. E, de fato, o direito de Sazini, se ele não for compreendido, nada do que nós vamos falar nas próximas aulas fará sentido. E ninguém jamais conseguirá entender o direito sucessório ocidental, e por excelência o brasileiro, se não entender o que seja o princípio de Sazini. Mas ele é muito simples. Portanto, nós vamos juntos, nos próximos minutos, ao terminarmos essa aula e seguirmos para outra, nós perceberemos que é algo de facílima assimilação. E eu pedi, inclusive, à equipe pedagógica para colocar no material de vocês, colar. Tudo bem que vocês têm que ter o Vademecum aberto aí, mas esse eu fiz questão de colocar no próprio material do curso. Artigo 1784, vamos ler juntos. Artigo 1784 do nosso Código Civil. Vamos lá. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, vírgula, desde logo. Eu vou repetir, a ênfase faz todo sentido. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, vírgula, desde logo, vírgula, aos herdeiros legítimos e testamentários. Está tudo aí. Princípio, meio e fim do princípio de Sazini, o de Sazini está aí, no artigo 1784. Mas se ele não for compreendido na sua completude, nada vai fazer sentido daqui para frente. Nós temos muitas aulas por assistir ainda. Nós estamos ainda acelerando. Estamos no momento de largada do nosso curso. Acho que essa é a quinta aula, se eu não me engano. Caráter... Anotem nos documentos de vocês. Caráter imediato da transmissão. A Sazini é isso. É uma ficção jurídica, antes de tudo. O que é uma ficção jurídica? Ficção jurídica é uma explicação que a doutrina dá para uma lógica que pode até ser contrária à lei. Recentemente, há uns 5 a 6 anos atrás, teve um meme, não sei se vocês se lembram, uns 7 anos atrás. É verdade esse bilhete. Ficção jurídica é isso. Há algumas discussões que elas não terminam nunca. Então, a doutrina cria uma ficção jurídica e parte daquele ponto como inicial. E não se discute nada anterior a isso. Isso é uma ficção jurídica. Uma vez um aluno me disse, e eu não pude contrariá-lo completamente numa aula, o pessoal riu, né? Ah, professor, é uma mentira que o direito aceita como verdade? Grosso modo seria isso. A ficção jurídica é um ponto inicial para que tudo faça sentido dali para frente. Isso é ficção jurídica. Então, se alguém faleceu, e nós temos um parâmetro, em aulas futuras nós vamos ver isso, nós temos um parâmetro na lei dos transplantes para estabelecer o minuto da morte. É importante que o mais preciso seja essa informação. Então, se alguém, às 19h39 do dia 24 de maio de 2024, faleceu, é importante que o direito, a lei e todas as pessoas envolvidas no inventário entendam que naquele preciso minuto, toda a herança se transmitiu aos herdeiros. Até os herdeiros que só foram ser descobertos depois. Algum filho que o indivíduo tinha e ninguém sabia, ou um testamento que foi descoberto depois, um edital que achou um herdeiro, ou um filho preterido que se apresentou, testou positivo no exame de paternidade e se habilitou no inventário. Mas a herança, por uma ficção jurídica, foi transmitida naquele minuto, naquele momento. Isso é uma forma de resguardar a família e o caractere genético, como eu mostrei na próxima aula, na aula passada,
que era muito desprotegido no direito de herança, principalmente na Idade Média. E na Idade Média também nós tínhamos aquela coisa do Estado arrecadar para si o espólio, e a família, se quisesse ter acesso aos bens, tinha que pagar uma espécie de resgate que praticamente deixava a maior parte do patrimônio retido pelo Estado. Hoje não. É assim, ó. A herança se transmitiu completamente. E aí, muitas vezes o cliente no escritório, e o aluno também, e os advogados, porque eu tenho a felicidade de lecionar, às vezes, turmas de primeiro período na faculdade, turma de mestrado, turma de especialização, curso preparatório, videoaulas. Então, é uma dúvida muito recorrente. E o cliente no escritório? Ah, doutor, mas eu não vejo assim. Porque se o autor da herança falece na terça, não é verdade que na quarta-feira os herdeiros sabidos, vamos colocar os filhos, né? Possam vender a caminhonete, possam alienar o apartamento, possam usar de maneira sem prestar conta os frutos dos aluguéis, das lojas comerciais que tinha, das salas. Claro que não. Ah, então o Estado arrecada para si. Não, o Estado não arrecada para si. A transmissão se faz imediata por uma ficção jurídica. O Estado não arrecada absolutamente nada. O Estado só arrecada herança quando não tem herdeiro. Nós vamos estudar em aula futura também o que seja herança jacente e vacante. Uma aula rápida, não traz muitas complexidades, não. O patrimônio tem que ser regularizado. O patrimônio tem que ser inventariado. O patrimônio tem que honrar as eventuais dívidas que o autor da herança deixou. Patrimônio que não é regular, principalmente em bem sujeito a registro, não se transmite. O patrimônio tem que ser tributado. Há um fato gerador. A abertura da sucessão, o princípio de Sazini, a aplicação do artigo 1784, ele cria um fato gerador e a Fazenda Pública não perdoa esse fato gerador. Ela tem que arrecadar os impostos. Há que se fazer um levantamento tributário se existiam dívidas passadas e elas terão que ser regularizadas para que, ao final de tudo isso, exista um procedimento, depois do inventário, de partilha dessa herança. Mas a herança transmitiu-se no segundo em que o coração deixou de bater. Esse é o princípio de Sazini, caráter imediato da transmissão. Não tem nada por trás, não tem nada oculto, não tem pegadinha. Muitas vezes alguns autores gostam de escrever um tratado enorme com várias laudas para explicar o princípio de Sazini. É simples desse jeito. Artigo 1784, a herança transmite-se desde logo. Porque é mais ou menos quando Cristóvão Colombo, pelo menos é o que conta, né? Contam em livros, tentou colocar o ovo em pé. Ninguém conseguia colocar um ovo em pé. Ele pegou e quebrou a basezinha do ovo, uma pequena pancada, o ovo ficou em pé. Ah, mas acontece que se fosse assim já teríamos feito. Pois ninguém fez. A ficção jurídica é isso. Somente aceitando a ficção jurídica do princípio de Sazini, a herança será indivisível enquanto não partilhada. A herança terá, isso tudo aulas futuras, a herança terá caráter imobiliário pelo artigo 80, inciso 2 do Código Civil e será protegida ao acesso. Pelo princípio de Sazini, no dia seguinte, isso é muito importante ser dito, é um bom exemplo, inclusive, que bom que eu lembrei. No dia seguinte, o STJ entende dessa forma. Os recebedores da herança, os herdeiros, já têm legitimidade ativa para ações possessórias de defesa da propriedade e da posse. Por exemplo, se um dos bens sabidamente constante do inventário estiver sofrendo ameaça de esbulho, de turbação da posse, etc., os herdeiros têm como manejar medidas possessórias de defesa da posse. Eles só não terão o direito de alienar a posse. Isso vai ser no momento da partilha para saber se aquilo vai caber integralmente ou não, se vai caber na fatia, no quinhão dele. Mas a herança, eu começo como terminei. E eu tenho a convicção que a partir de hoje o direito de Sazini não será nenhum tipo de desafio para vocês. A herança transmite-se no momento exato. Artigo 1784 do Código Civil. Ele encerra o direito de Sazini. É só ter a disciplina do 1784 como verdadeira. E tudo fará sentido, melhor dizendo, desculpem, e tudo fará sentido no direito de herança. Droit de Sazini. Morte toma conta a morte toma, no gaulês é a morte toma conta dos vivos. Isso, a morte toma conta dos vivos.
Mort Sazit Lefif. É simples desse jeito, tá? Direito de Sazine e progrida assim, que certamente nós teremos um progresso muito grande. E já espero vocês na próxima aula. Muito obrigado.